Depois da eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil para o Bahia no meio da semana, o Botafogo volta o foco para defender a liderança do Campeonato Brasileiro, diante do Juventude neste domingo, às 11 horas no Alfredo Jaconi, pela 22ª rodada. O Glorioso tem 43 pontos e tenta abrir vantagem para os considerados principais concorrentes, Flamengo e Palmeiras, que se enfrentam também neste domingo, à tarde no Maracanã. O Fortaleza venceu o Criciúma no sábado e pulou para o segundo lugar com 42 pontos. O técnico Arthur Jorge não poderá contar com Tietê, expulso na goleada sobre o Atlético Goianiense, e com o atacante Luiz Henrique, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Tiquinho Soares, com dores no joelho, segue fora. Além disso, o time novamente não terá Damian Soares, afastado após pedir para não viajar para o jogo contra o Bahia. Por outro lado, Matheus Martins volta a ser opção, já que não estava inscrito na Copa do Brasil. Arthur Jorge pode poupar alguns titulares, pensando na partida contra o Palmeiras quarta, no estádio Newton Santos, pelas oitavas de final da Libertadores. Desfalques do Botafogo: Rafael, Pablo, Eduardo, Jefinho, Júnior Santos, Tiquinho Soares e Matheus Nascimento estão fora por questões físicas. Luiz Henrique e Tietê estão suspensos. Damian Soares está afastado após pedir para ser negociado. John, Matheus Ponte, Lucas Halter, Marçal, Alan, Patrick de Paula e Savarino são os jogadores do Botafogo pendurados com 2 cartões amarelos, além do técnico Arthur Jorge e do auxiliar Franklin Carvalho. Se algum deles receber novo cartão neste domingo, desfalcará a equipe contra o Flamengo no próximo domingo no estádio Newton Santos. Empolgado pela classificação na Copa do Brasil em cima do Fluminense, o Juventude terá muitos desfalques para o jogo contra o Botafogo. O goleiro Gabriel, o lateral Alan Ruschel e o volante Mandaca e o atacante Lucas Barbosa estão suspensos. Além deles, o técnico Jair Ventura não poderá utilizar Luiz Oyama, que pertence ao Glorioso e não pode enfrentar seu ex-clube por força de contrato. Apita o jogo Flávio Rodrigues de Souza, auxiliado por Marcelo Carvalho Vangassi e Gustavo Rodrigues de Oliveira, também de São Paulo. O quarto árbitro é o catarinense Júlio César Flegger. O VAR terá o comando de Rodrigo D'Alonso Ferreira, com Frederico Soares Vilarinho e Luiz Flávio de Oliveira como assistentes. Em menos de uma semana, novo lance polêmico para ser debatido no futebol brasileiro. Na vitória do Fortaleza por 1-0 sobre o Criciúma neste sábado pelo Campeonato Brasileiro, uma jogada de cotovelada no rosto que girou até sangue não resultou nem em cartão amarelo, diferentemente do caso de Gregory, que foi expulso em Bahia 1-0 Botafogo pela Copa do Brasil. No Twitter, o jornalista Igor Rodrigues postou a imagem dos 2 lances com o seguinte comentário: Gregory contra o Bahia, expulsão. Newton contra o Fortaleza, nem amarelo. E vocês querem discutir sobre critério no futebol brasileiro, escreveu Igor Rodrigues. Na jogada deste sábado, Newton protegia a bola quando o Renato Kaiser o desequilibrou. O movimento do braço do volante para trás acertou o rosto do atacante, que saiu ensanguentado de campo. O árbitro não deu cartão e nem foi chamado ao VAR para revisar. O Fortaleza derrotou o Criciúma por 1-0 neste sábado na Arena Castelão na abertura da 22ª rodada e assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, ficando apenas a 1 ponto do Botafogo e com o mesmo número de jogos. A equipe cearense teve uma partida adiada no primeiro turno, contra o Internacional no Beira-Rio. Comandado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda, o Fortaleza vem em uma sequência incrível de 7 vitórias e um empate nos últimos 8 jogos. O Fortaleza, com 42 pontos, pode ser superado pelo Flamengo, que recebe o Palmeiras neste domingo no Maracanã. O Botafogo visita o Juventude também neste domingo, às 11 horas em Caxias do Sul. O Botafogo acertou a contratação do volante Paulo Gustavo, de 19 anos, para a equipe sub-20. O jogador estava no Atlético Mineiro e assinou contrato com o Glorioso por 2 anos, até julho de 2026. Paulo Gustavo fez toda a sua base no Galo, onde esteve registrado desde os 14 anos. O volante fez 10 jogos na atual temporada no sub-20 do Atlético, marcando 2 gols. O novo reforço do Botafogo já pode estrear na próxima semana, quando o Botafogo recebe justamente o Galo pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, quinta-feira, no estádio Newton Santos. O Botafogo confirmou que Igor Jesus foi inscrito nas oitavas de final da Libertadores 2024, e desta forma as 5 trocas permitidas estão preenchidas. A ausência dele na relação divulgada pela Conmebol foi devida a um erro do site da entidade. Além de Igor Jesus, entraram na relação o lateral esquerdo Cuiabano, o volante Alan, o meia Thiago Almada e o atacante Matheus Martins. Com isso, o atacante Carlos Alberto ficou de fora, podendo ser inscrito apenas nas quartas de final, caso obviamente
O Botafogo elimina o Palmeiras. Saíram da lista o lateral esquerdo David Richard, o volante Newton, o meia Diego Hernandes, os atacantes Emerson Urso e Janderson. O Botafogo manteve Damian Soares na lista de inscritos para as oitavas de final e, segundo o regulamento da Conmebol, ele não poderá ser inscrito por mais nenhum clube até o fim da Libertadores. É o que diz o artigo 3741 do Manual de Clubes da Libertadores. Um jogador não poderá ser inscrito para a fase final por mais de um clube. Desta forma, Damian Soares não poderia atuar pelo Peñarol, nem mesmo se o clube uruguaio passar pelos The Strongest e chegar às quartas de final, onde são permitidas mais 3 trocas na lista de inscritos. Assim, a atitude do Botafogo em mantê-lo inscrito e o regulamento da Libertadores fariam esfriar de vez o interesse do Peñarol em contratar o lateral. Segundo a imprensa uruguaia, Damian já teria acordo por um contrato até 2025 com o clube aurinegro. O Botafogo não pretende liberar Damian Soares para nenhum clube, a menos que seja ressarcido pelo valor que considera justo. O lateral direito pediu para não viajar para Salvador na última semana e vem treinando de forma separada desde então.